Complete a seguinte frase: esta igreja não cresce tanto quanto poderia, por quê? Cada um de nós poderia certamente dar uma resposta para esta pergunta. Saber o que impede uma igreja de crescer é um passo importante para a correção e para os seus resultados. Por falar em crescimento, os nossos pequenos podem sair para o culto infantil. Perceberam? Pequenos, crescimento. Meus movimentos são friamente calculados. Saber, portanto, o que impede uma igreja de crescer é um passo importante para que se corrija. Livros e mais livros têm sido escritos sobre esse assunto. Se você pesquisar na prateleira de qualquer livraria evangélica, você vai encontrar muito material a respeito desse assunto. Se procurar na internet, muito mais, e você vai encontrar vídeos, palestras, etc, etc. O que é que nós podemos, afinal de contas, fazer para que uma igreja cresça? Para que essa igreja seja como Deus deseja que ela seja. Nós estamos falando aqui de avaliação e mudanças, pensando já no ano de 2013, e pensar então sobre o nosso ministério local, refletir sobre o nosso ministério local aqui na IPA, é algo muito oportuno, principalmente quando nós o fazemos de acordo com a palavra de Deus. Com base nisso, eu gostaria que vocês abrissem, por favor, as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 a 16. Efésios, capítulo 4, versos 11 a 16. E diz-nos assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para o apóstolo Paulo, e especificamente nessa carta, a redenção pela cruz é um mistério. Essa é uma tônica da carta de Paulo aos Efésios. É um mistério para Paulo da maneira como Deus nos redime e nos faz de dois povos, de gentios e judeus, um só povo, sob o domínio, sob a cabeça que é Jesus Cristo. Para Paulo, a igreja, o corpo de Cristo, ela é a portadora, ela é o sinal desse mistério, ela é um modelo do ser humano, do homem que Deus deseja que o homem seja. É tarefa da igreja, então, revelar a Cristo, tanto por palavras como por ações, para um mundo que não o conhece. Mas a igreja somente pode fazer isso, revelar a Cristo, se ela se assemelhar ao próprio Senhor Jesus. Obrigado, Leandro. Crescimento é a palavra-chave nesse texto. Veja só as diversas referências. Aperfeiçoamento, o texto fala de aperfeiçoamento, o texto fala de edificação, o texto fala de perfeita varonilidade, o texto fala a respeito de medida da estatura. Aqui está se falando de maneira específica de crescimento qualitativo, ou seja, do crescimento dos crentes na sua fé, na sua maneira de agir à luz da palavra de Deus. Entretanto, torna-se óbvio que o crescimento qualitativo vai
render depois o crescimento quantitativo. Corpo saudável é corpo que cresce. É o crescimento natural de que Paulo está falando aqui. É o crescimento daquilo que tem vida, da semente que é lançada ao solo e então ela cresce como uma árvore vigorosa, tendo recebido vida da parte de Cristo. Eu e você, que antes estávamos mortos, nós devemos crescer e crescer até a maturidade. Porém, como é que eu e você chegamos ao crescimento que Cristo deseja? Como é que nós podemos fazer? O que é que nós temos de fazer? O que é que nós temos de viver para chegar ao crescimento que Cristo deseja? Em primeiro lugar, a gente tem de pensar nos meios. E o meio que Deus escolhe para promover o crescimento do seu corpo é gente capacitada. Veja os versos 11 e 12 do nosso texto. É de Cristo que vem o crescimento. Cristo é a vida da igreja. Sem Cristo, nós nada podemos fazer. Porém, agradou a Ele, agradou a Cristo, para a honra e privilégio nosso, isso é privilégio para mim e para você, promover esse crescimento por meio de homens. A vida da igreja é Cristo, mas Ele promove o crescimento da igreja por meio de gente como eu e você. E para isso, o nosso texto diz que Cristo deu capacitação à igreja. Ele capacitou o seu povo. Há no verso 11 uma lista aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns vão dizer que não se está falando aqui de dons. Alguns vão falar que isso aqui são ofícios da igreja. Outros vão falar que são dons. Alguns vão dizer que pastores e mestres são duas categorias diferentes. Outros vão dizer que pastores e mestres são uma categoria só. Entretanto, não é o meu alvo falar disso aqui hoje. Nós podemos falar disso em outra oportunidade. O que nos interessa aqui é a variedade com que Cristo dotou a sua igreja. A variedade nas capacitações com que Cristo capacitou a igreja. Isso mostra, queridos, que o crescimento da igreja, ele não pode ser alcançado se nós estamos isolados. Essa variedade vai mostrar que nenhum de nós cresce sozinho. Ninguém senão Cristo tem todas essas capacitações. É na comunhão do corpo, é no compartilhar dos dons que eu e você crescemos como cristãos. É quando nós compartilhamos que nós crescemos juntos. O que é que nós devemos fazer com essas capacitações, com esses dons, com esses ofícios que Paulo menciona aqui no texto? Nós devemos aperfeiçoar os santos. Os seus dons, queridos, servem para aperfeiçoar outros. É ferro afiando ferro. Sou eu, na capacidade que Deus me dá, afiando o Elton nas capacidades que Deus dá a ele. E o Elton afiando o Rui nas capacidades que Deus dá a ele. E assim por diante. Ferro afiando ferro. Capacidade afiando capacidade. Os dons também servem para o desempenho do serviço. Os dons foram dados, queridos, para um fim proveitoso. Os dons não foram dados para o nosso próprio engrandecimento pessoal. Há pessoas que pensam que por terem determinado dom, são mais espirituais que as outras. Paulo vai tratar longamente disso na carta aos Coríntios, quando se acreditava que o dom de línguas tornava uma categoria de crentes superior a outra. E Paulo vai dizer, olha, o maior dos dons não é o dom de línguas, não é o dom de profecia, o maior dos dons é o amor. Os dons não foram dados para o nosso engrandecimento pessoal, para que eu bata no meu peito e diga, eu sou apóstolo, ou eu sou pastor, ou eu sou mestre. Mas os meus dons foram dados para edificar a igreja, para edificar a cada um de vocês. E o seu dom também foi dado para a minha edificação. Nós aprendemos juntos. Nós edificamos a igreja juntos.
Os dons também foram dados para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo, para que o corpo cresça. Algum tempo atrás, eu me dispus a tentar aprender piano. E eu comecei 2, 3, 4 aulas. E aí então você já começa a querer comprar o seu próprio instrumento. Que me respeitem aqueles que tocam violão, mas o violão é bem mais barato do que comprar um piano. E aí então eu comecei a falar para Marcela: Marcela, eu preciso de um piano. Eu quero comprar um piano, eu preciso de um piano, me dê um piano, vamos comprar um piano. E aquela ansiedade de comprar um piano. E vai numa loja, vai na outra, entra na internet, começa a pesquisar num site, no outro, vai no Mercado Livre, quanto é que custa um piano, até que por fim eu comprei um piano. Lindo, excelente, quem já foi lá em casa já viu esse piano. Mas qual é o detalhe? Eu parei de estudar. Eu não toco o meu piano. E aí você imagina a alegria da minha mulher. Se ela estivesse aqui hoje, você imagina a alegria dela, depois de ter gastado o preço do piano. E o piano lá encostado e pior, ocupando espaço no apartamento, que é um apartamento gigantesco, né? Quem conhece a minha casa sabe. Queridos, da mesma forma, você acha que Jesus, que o Senhor Jesus Cristo, se sente satisfeito por você não usar os dons que Ele te dá? Se a minha esposa não se sente satisfeita de eu usar o dom que ela me deu, o presente que ela me deu, você acha que o Senhor Jesus Cristo se alegra quando nós enterramos os nossos talentos? Como é que você lida com a capacitação que Deus lhe deu? Deus, Ele capacita quem chama. Você acredita que você foi chamado por Deus? Você acredita nisso? Então Deus te deu capacitações. Por que você acha que você foi inserido nesse corpo? Se não fosse para você servir, Deus, no momento da sua conversão, te arrebatava. O nosso teto aqui ia precisar de um monte de furos, de buraco, de telhado, porque é da gente subindo. No entanto, ninguém aqui subiu depois da sua conversão. Você está aqui por um motivo, você está aqui é para servir, na capacitação que Deus lhe deu, com os dons que Deus te dotou. Mas o texto continua. Com que objetivo nós recebemos o dom? E nós vemos no texto que o objetivo do Senhor Jesus é o crescimento do corpo. Veja os versos 13 e 14 do nosso texto. O alvo do Senhor Jesus para o seu povo é um crescimento constante, que nós cresçamos sempre em maturidade, de maneira que a imagem de Cristo seja vista em todos nós, que todos nós nos pareçamos mais e mais com Cristo, porque afinal de contas, é isso que quer dizer ser cristão, ser parecido, ser semelhante a Jesus. Esse crescimento, em primeiro lugar, é um crescimento coletivo. Todos nós devemos crescer, não apenas alguns poucos. Não se admite que na igreja apenas alguns cresçam e os outros fiquem onde estão. Infelizmente, a igreja é conhecida como o único exército onde os seus soldados caídos são deixados para trás. Nós não podemos tolerar mais isso. Ou crescemos todos, ou o corpo sofre. Ou crescemos todos, ou o corpo definha. Ou crescemos todos, ou o corpo perde vitalidade. É um crescimento coletivo, mas também é um crescimento na unidade da fé. É um crescimento de maneira que todos tenhamos o mesmo proceder, a mesma maneira de pensar, um só coração, na unidade da fé. E nesse mesmo sentido é um crescimento no conhecimento de Cristo. E aqui se fala do valor da
teologia, o valor da doutrina. Você só pode crescer na fé se você cresce no conhecimento de Cristo, na doutrina de Cristo, na doutrina bíblica. O nosso tempo, queridos, infelizmente tem verdadeira aversão à doutrina. Fala de doutrina, já tem gente que fica arrepiado. O que eu vim fazer na igreja hoje? Eu vim atrás de bênção, eu vim atrás de sinal, eu vim atrás de milagre, eu não quero saber de doutrina. Doutrina é coisa de homens. A gente ouve falar isso. Será que nós sabemos o que é uma identidade reformada? Todos nós nos afirmamos reformados, presbiterianos. É ou não é? Pelo menos os que fizeram profissão de fé, ou profissão de fé e batismo, sabem que são reformados, presbiterianos. Será que nós podemos nos afirmar como tais? Quantos de nós conhecemos de fato os símbolos de fé da igreja? Confissão de fé, catecismo maior, breve catecismo. Quantos aqui conhecemos os símbolos de fé que nós declaramos conhecer quando nós fomos recebidos? Você declarou que você conhecia aquilo e que você aceitava aquilo. Quantos de nós de fato conhecemos? Quantos de fato valorizamos isso? Eu não estou dizendo aqui que símbolo de fé está no mesmo pé da Escritura. Eu não cometeria essa heresia. Mas eu posso afirmar com tranquilidade de consciência de que os símbolos de fé são uma sistematização da doutrina cristã e todos nós devemos conhecê-la. O resultado dessa fraqueza de doutrina, das pessoas não se importarem mais por uma doutrina genuinamente bíblica, é que cada um segue por um lado. Cada um vai para um lado, sem uma somente. E aí, quando você não tem esse esteio de doutrina, quando você não está firmado na palavra, quando você não sabe naquilo que você realmente crê, você acaba por seguir as tendências sutis daqueles que são mestres do engano. É o que Paulo está dizendo. Quando você não está firmado no pleno conhecimento do Senhor Jesus, da doutrina cristã, você dá ouvidos àqueles que querem te afastar da verdade. E não pense que essas pessoas vão chegar em você e dizer, negue a Jesus Cristo. Não, a coisa é muito mais sutil. A coisa é muito mais sutil. Vão se começar a questionar os valores cristãos, A, B ou C. Você se lembra de Satanás no Éden? Quando você lê as tentações da serpente ali, ela falando com Eva, você percebe a sutileza do inimigo em enganar. Porque Deus diz a Eva, olha, você e seu marido não devem comer dessa árvore. E aí depois a serpente vem e diz, olha, vocês não devem... Não foi dito que vocês poderiam comer de qualquer árvore do jardim? E aí Eva diz, olha, eu não deveria comer e nem tocar. E ela já acrescenta alguma coisinha a mais. Você começa a dar ouvidos ao engano. Paulo vai falar literalmente que esses que vêm lhe dar e vêm tentar desviar você da sua fé, aqueles que não estão firmes na doutrina cristã, ele vai dizer que eles são como jogadores de dados. É isso que quer dizer essa astúcia que induz ao erro. Sabe o que é o jogador de dados? Quantos de vocês já andaram pelo viaduto do chá? Ou melhor, viaduto Santa Ifigênia. Eu vejo mais no Santa Ifigênia do que do chá. Quantos aqui já andaram na Santa Ifigênia? É aqueles que são ratos aqui da Santa Ifigênia, né? Já viu o jogador de conchinha? Já? Aquele que tem a bolinha e você tem que adivinhar em que conchinha tá? Você já viu alguém ganhar naquilo? Só quando o cara quer. Não é verdade? Essa é a astúcia do engano. Você acha que você pode chegar e você pode ganhar desses caras. Mas eles são mais hábeis. Por isso você tem que estar firme na doutrina para resistir e para fugir deles. Olha como é que Paulo vai falar a respeito dessas pessoas e o que é que nós devemos fazer com elas. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. O que é para fazer com eles, queridos?
O que é para fazer? Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios interesses. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Se você não se firmar na doutrina cristã, você não conhecer aquilo que você realmente crê, você não tiver uma âncora na verdade bíblica, você vai ficar que nem um barquinho no meio das ondas. É isso que quer dizer ser agitado de um lado para outro aqui. É o barquinho que fica no meio do mar revolto, sendo batido de um lado para o outro sem âncora. Esse crescimento, queridos, ele deve ser um crescimento real também. É fato que esse crescimento não vai ser perfeito nessa vida. O crescimento na unidade da fé, o crescimento no pleno conhecimento de Cristo, esse conhecimento não vai ser perfeito nessa vida. Nem mesmo Paulo o alcançou. Você lembra de Filipenses 3, 12 e 14? Lê para mim o que está escrito em amarelo. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha consciência de que ele não tinha alcançado a perfeição, a plenitude desse conhecimento. Mas uma coisa era fato, ele seguia adiante, ele seguia crescendo. Sabe quem mais não alcançou esse crescimento? Pedro. Lembra de Pedro lá em Gálatas? O que Paulo fala a respeito dele? Elaine, me ajude, por favor. Obrigado, querida. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Isso era o mesmo Pedro que tinha rejeitado Jesus, sido restaurado, recebido o Espírito Santo, pregado um sermão, 3.000 pessoas se converteram, no outro dia outro sermão, mais 2.000. E ele está dizendo, quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Pedro não estava agindo de maneira madura. Pedro também não alcançou, mas ele seguia adiante. Vez por outra, eu e você, nós ficamos vagueando. Não é verdade? Ninguém aqui pode dizer que a sua vida cristã é aquele platô no alto, né? É aquela montanha, só bênção. Eu sou o camarada mais firme na doutrina, eu sou o camarada mais firme na unidade da fé. Entretanto, nós seguimos no crescimento. Agora aquele momento, Quem não conhece, esse é o Otávio. O bebê mais lindo. O Otávio é fofinho, não é? É uma gracinha, não é? Para a mãe assistir depois em casa. O Otávio é bonito, não é? É a cara da mãe. Só que seria normal se o Otávio não crescesse? Se ele permanecesse sempre fofinho? Seria normal? Olha, eu amo meu filho, eu acho ele lindo da maneira como ele é, mas eu quero que ele cresça. Da mesma maneira, você também precisa crescer. Se você vê um bebê brincando na sujeira, brincando na lama, esse bebê pode estar sujo, mas você ainda vai achar ele lindo, e você não vai achar que isso é um grande problema, porque você entende que os bebês, eles brincam no chão, eles se sujam na lama. Os bebês tentam até mesmo comer terra, não é verdade? O bebê tenta. Os bebês, eles se esfregam na terra. A terra é um brinquedo para o bebê. Mas se você vê alguém de 21 anos brincando na terra,
se esfregando na terra, tentando comer a terra, você sabe que aquela pessoa tem algum problema. Há algum problema. Com 21 anos, essa pessoa devia saber que terra não é um brinquedo, que terra não é comida. Infelizmente, há muitos cristãos que continuam brincando na terra, que continuam comendo terra, e não percebem que a terra não era o lugar deles. A igreja, queridos, ela nos ajuda a manter o rumo desse crescimento, a permanecermos na sã doutrina, a desenvolvermos a unidade da fé, no compartilhamento dos nossos dons, a exortação, a correção, a ânimo. Se eu não tenho a você como um parâmetro do meu crescimento, se os nossos ministérios aqui na igreja são deficientes, quais serão os referenciais quando os jogadores de dados chegarem perto? Quais serão os nossos referenciais? Se nós não temos um ministério em que eu sirvo a você e você serve a mim e todos crescemos no corpo de Cristo. Quando os inimigos, os adversários, os lobos com pele de cordeiro chegarem perto, quais serão os nossos referenciais? O processo do crescimento. Como é que a igreja cresce? Pode passar, Elaine. Frase de Charles Haddon Spurgeon. Falando a respeito dos versos 15 a 16 do nosso texto. Primeiro aspecto aqui, a falar a respeito desse processo de crescimento, é a verdade dita em amor. E Spurgeon, um dos maiores pregadores da história da igreja, dos últimos 2 ou 3 séculos, disse assim: não darei grande valor à sua religião a menos que ela seja vista. As lâmpadas não falam, elas brilham. Lâmpada não fala, lâmpada brilha. A verdade do que nós falamos somente vai causar mudanças na igreja e fora da igreja se ela for demonstrada por atos de amor. Não adianta só você falar, você precisa agir, você precisa demonstrar amor. A tua vida precisa ser uma ilustração daquilo que você fala. As pessoas, queridos, estão cansadas de palavras, estão cansadas de blá blá blá. Elas querem ver atos, elas querem ver demonstrações do poder de Deus em ação. E demonstração do poder de Deus em ação não é só sinal, não é só milagre, não. É você sair pela porta fora e acolher aquele que está necessitado. Isso é demonstração do poder de Deus. É você sair daqui e viver uma vida de santidade lá fora, mesmo em meio a tanta pressão do mundo. Isso é verdadeiro poder de Deus. Jovem, adolescente, principalmente você, acorde. Olha para mim. Você sair daqui e não viver conforme os seus amigos vivem. Isso é poder de Deus. Isso é ação do Espírito Santo. Você ora pelas pessoas, não é verdade? Você ora pelas pessoas, você intercede por elas, isso é muito bom. Mas será que você está disposto a fazer alguma coisa pelo motivo que você orou? Quantos que estão aqui hoje estiveram na sexta-feira na reunião de oração? Levante a mão. Vocês oraram por muitos motivos, não é? Vocês se lembram de algum deles? Quantos de vocês estão dispostos a agir por um desses motivos pelos quais vocês oraram? Seja fazer uma visita, seja talvez fazer uma limpeza na casa da pessoa que está numa dificuldade. Agir. Oração. Oração. É fácil orar por alguém que está em dificuldades financeiras. Mas será que você está disposto a sacrificar o seu prazer para acolher um irmão necessitado? Falar em amor também implica em rejeitar qualquer disposição farisaica. É rejeitar o farisaísmo. O fariseu, ele acusava no objetivo de mostrar que ele era melhor que o outro. Falar em amor é você rejeitar essa disposição. É você corrigir no intuito de recuperar, de você recuperar o irmão. É exortar para dar um estímulo. Falar em amor, queridos, é chorar com aqueles que choram e se alegrar também com aqueles que se alegram.
Agora os mais velhos vão lembrar dessa daqui. Os da minha faixa etária, principalmente. Lembram dessa música? Não me peçam para cantar, por favor, né? Mas a tradução do refrão diz: mais do que palavras, é tudo o que você tem que fazer para tornar isso real. Então você não precisaria dizer que você me ama, porque eu já saberia. Ah, que bom se a igreja fosse assim. Se nós disséssemos menos eu te amo e demonstrássemos mais isso em atos de amor. Verdade falada em amor, isso leva ao crescimento. Sabe o que mais leva ao crescimento? Um todo harmônico, o corpo bem ajustado e unido. A ideia aqui de Paulo é uma ideia geométrica. Algo que é perfeitamente encaixado, geometricamente encaixado. A igreja, ela é como um grande quebra-cabeças. É um grande quebra-cabeças, em que somente quando as peças estão muito bem encaixadas é que o todo faz sentido. A igreja só faz sentido quando as peças dela estão muito bem ajustadas. Agora, como é que é um quebra-cabeça quando falta uma peça? Quem é que já montou aqueles quebra-cabeças de 1.000, 2.000 peças? Você tem aquele monte de pecinhas, aí você vai montando, você chega no fim e não tem mais nenhuma peça, só que tem um buraco ali no meio. E você passou dias montando aquela desgraça. Tem situação pior, né? Tem aquele que tenta desmontar motor de carro. E aí você vai montando e sobra peça ali no meio. Há um problema quando está faltando peça, ou quando a peça sobra. A harmonia da igreja é descrita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Você conhece o texto. Um corpo não é perfeito corpo sem as mãos. Um corpo não é corpo perfeito sem os braços ou sem o nariz. Cada parte do corpo é importante, cada parte do corpo faz falta no funcionamento do todo. Na igreja não existe gente sem importância. Preste bem atenção nisso. Às vezes você acha que você é só um membro comum, que você não pode ajudar em nada, mas você é importante. Sem você o quebra-cabeça não fica completo. Da mesma forma, cada crente que se omite em envolver-se com o ministério da igreja também causa prejuízo. Você já ouviu aquele ditado que diz que muito ajuda quem não atrapalha? Já ouviu isso? Só que na igreja não funciona assim. Os presbíteros, pastor Eduardo, estão aí para comprovar isso. Quem não ajuda, atrapalha. Você quer ver só o crente que dá dor de cabeça, que dá problema, que arruma briga com todo mundo, que é fofoqueiro? É o crente que não trabalha. É o crente que não está ajustado. Esse aí vai dar dor de cabeça. Esse aí vai ser problema. Quem não ajuda atrapalha. É problema para o corpo. A igreja cresce quando ela está num todo harmônico. Mas o que mais que faz a igreja crescer nesse processo de crescimento, o que é que colabora, é o trabalho diligente. Paulo fala da justa cooperação de cada parte. Veja o adjetivo. Por que é que a cooperação é justa? O que é justa cooperação? A cooperação é justa porque Cristo, Ele nos deu muito mais do que nós mesmos podemos dar para Ele. Cristo te deu muito mais do que você vai devolver para Ele através do seu trabalho. Se Ele deu a vida por você, se Ele baixou dos altos céus, se Ele se humilhou assumindo forma de servo, e Ele pede para que você sirva,
para que você pregue para o seu vizinho, para que você atenda as pessoas no boas-vindas, para que você colabore na decoração aqui de Natal, que está muito bonita, por sinal. Se ele pede para que você colabore frequentando a escola bíblica, ou ajudando como professor, é muito isso, diante daquilo que ele já fez por você? Isso é cooperação justa. A cooperação também é justa, porque Cristo não está nos ordenando nada além do que a capacidade que Ele nos deu. Eu vou dizer uma coisa, eu não tenho a mesma capacidade de cantar que a Sandra e o Davi. Modéstia à parte, eu canto até que razoavelmente, mas eu não tenho a mesma capacitação. Cristo me deu outras capacidades, e é pelas minhas capacidades que eu vou ser cobrado, não é porque eu não sabia cantar. Quando chegar lá no céu, o Senhor não vai me perguntar: César, por que você não cantava na igreja? Ele não vai me cobrar por isso, Ele vai me cobrar pelos dons que Ele me deu. Da mesma forma com cada um de nós. Você recebeu um dom, trabalhe de acordo com esse dom. Isto é justa cooperação. Cristo não está pedindo nada além do que Ele já te capacitou. Mas deixa eu te dizer o que é injusto. Se eu te falei o que é justo, deixa eu falar o que é injusto. Injusto, querido, é você recusar cumprir a vontade daquele que entregou tudo para que você o conhecesse. Isso é injusto. Sabe mais o que é injusto? Injusto é você ver os seus irmãos estagnarem na fé e você não se dispor para ajudá-los. Isso é injusto. Sabe mais o que é injusto? Injusto é você permitir que milhões e milhões caminhem para o inferno sem Cristo, sem que você se disponha a virar uma esquina para testemunhar daquilo que você conhece. Isso é injusto. Sabe mais o que é injusto? Injusto é você ver uma meia dúzia de ministros abnegados aqui carregando o piano dentro da igreja, enquanto você confortavelmente desfruta dos frutos dos trabalhos deles. Isso é injusto. No mundo dos seres vivos, há diversas associações possíveis de plantas e animais. Se você teve aula de biologia, você vai se lembrar disso. Elaine? Por exemplo, o líquen. O líquen é uma associação de fungos com algas. O que acontece? Quando os fungos e as algas, elas se juntam, isso é um benefício para ambos. Por quê? Porque isso proporciona mais alimento e mais defesa, tanto para um quanto para outro. Próximo, Elaine. Outra associação possível, e essa é clássica para falar de simbiose, é da rêmora com o tubarão. O tubarão come, ele é carnívoro, fica com sangue, a rêmora vai lá e come o restinho de sangue que está na boca do tubarão. Bom para ambos, o tubarão fica limpo, a rêmora fica alimentada. Relações que são boas para ambos. Agora, sabe uma relação que não é boa para ninguém? É a relação do parasita. Com o parasita, só um se beneficia. O parasita fica ali, ó, comendo. Ele rouba o alimento do outro. Ele vai sugando a força. Ele vai sugando a força de vida do corpo que está ligado até que ele o destrói. Só que deixa eu dizer uma coisa. Geralmente, quando o corpo que habita o parasita é destruído, ele é destruído junto. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Ou eu preciso explicar? Você quer que eu desenhe? Martin Lloyd Jones falou certa oportunidade a respeito disso. Ele disse assim: homens e mulheres não se exercitam mais como costumavam fazer. Ao invés, as pessoas tendem a se sentarem em meio à multidão e apenas observar os outros jogando. E eu temo que a tendência se manifesta inclusive na igreja. Mais e mais vemos pessoas sentando-se na multidão enquanto esperam que uma ou duas pessoas façam tudo. Isto, é claro, é uma completa negação da doutrina neotestamentária da igreja como corpo de Cristo, onde cada membro tem responsabilidade, funções e tarefas.
Eu concluo. Nós vimos hoje que Cristo deseja que a sua igreja cresça e que se pareça cada vez mais com Ele. Esse crescimento, entretanto, ele não é possível individualmente, mas ele se dá no compartilhamento dos dons no âmbito do corpo. É apenas quando cada membro exercita a capacitação, a capacidade que Deus lhe deu, em amor, em serviço, em cuidado uns pelos outros, é que a igreja pode crescer. E ela cresce primeiro qualitativa, para depois crescer quantitativamente. Nós começamos essa mensagem pedindo que você completasse essa frase. Essa igreja não cresce tanto quanto poderia, porque... E aí você pode culpar o pastor. Você pode culpar os presbíteros da igreja. Você pode culpar a liderança. Você pode culpar o presbitério. Você pode culpar até mesmo a IPB. Você pode culpar a nossa liturgia. Pode culpar o grupo de louvor. Culpa os diáconos. No entanto, antes de você fazer isso, olhe para si mesmo. Será que o inferno são sempre os outros, como disse Jean-Paul Sartre? Será que o inferno são sempre os outros? Você entendeu que Deus capacita aquele que chama? Você entendeu isso? Se sim, então pare de dizer que você é incapaz, que você não tem tempo, que você é tímido. Querido, se Deus capacitou você, caminhe, lute no poder, lute na força que Deus te dá. Você entendeu que os dons são dados para um fim proveitoso? Você entendeu isso? Que os dons foram dados para uso? Então pare de se orgulhar por aquilo que você recebeu. Pare de se orgulhar pela tua própria capacidade. Use os teus dons como um servo. Você entendeu que Deus deseja o seu crescimento? Você entendeu isso? Que Deus deseja que você cresça? Se sim, então a quem é que você está dando ouvidos? Você está dando ouvidos à palavra de Deus ou à mídia? Não que a mídia seja totalmente ruim, não vamos demonizar a mídia. Mas a quem você tem dado ouvidos? Será que você está firmemente apegado à palavra de maneira que você possa resistir aos ataques de Satanás? Você entendeu que esse crescimento só é crescimento real se ele é compartilhado? Se é um crescimento do grupo, do corpo? Então, querido, acorde cedo para a escola bíblica. Acorde cedo para a escola bíblica. Participe dos grupos pequenos. Adore ao Senhor na celebração comunitária. Ninguém cresce ficando em casa no domingo enquanto a igreja se reúne. Você está me ouvindo? Ninguém cresce ficando em casa quando a igreja se reúne. Você entendeu que deve viver a verdade em amor? Você entendeu? Então não diga simplesmente que você ama o seu irmão. Ilustre esse amor com atos de vida. Sejam os seus braços os braços de Jesus para abraçar aquele que chora. Você entendeu que a sua participação é importante? Então pare de se omitir quando os seus irmãos precisam tanto de você. Quanto nós poderíamos fazer se todos entendêssemos o que significa ser corpo aqui nesse lugar, se nós entendêssemos o que é ser cooperador de Cristo aqui nessa igreja. Se você entendeu todas essas coisas, já não está na hora de nós sairmos de uma posição em que o problema desta igreja, o motivo pela qual ela não cresce como poderia ou deveria, sermos eu e você? Que Deus nos abençoe a uma real mudança e a um real compromisso com o seu reino.